Boa tarde, meus amados. Romerito Lopes aqui com vocês. Eu estou aqui nessa tarde na incumbência de compartilhar algo que, a meu modo, incomoda muito aqueles que preocupam-se em ficar com a verdade da palavra de Deus. Eu estou com um texto aqui e eu quero fazer uma defesa a um irmão nosso que, no meu ponto de vista, ele é muito criticado, e criticado não tendo base para que ele possa ser criticado. Esse moço que eu quero defender aqui, de uma certa forma, o nome dele é Eutico. Ele está inserido, o nome dele aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 7. E eu quero fazer aqui um contraponto em algo que a gente sempre ouviu acerca desse moço ou dessa passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Vamos para a leitura então. Atos, capítulo número 20, versículo de número 7 em diante. Diz assim: No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte. Ele continuou o seu discurso até meia-noite, e havia muitas luzes no quarto superior, onde eles estavam juntos. E havia um certo jovem chamado Eutico, sentado numa janela, e caindo em um profundo sono que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, pois sua vida está nele. E subindo novamente e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou por algum tempo, até a alvorada. E assim ele partiu. E eles trouxeram o jovem vivo e ficaram muito confortados. Primeiro, queridos, nós temos que entender qual que é o propósito das Escrituras e o que devemos aplicar referente às Escrituras. Primeiro, vamos entender que o autor aqui de Atos dos Apóstolos é Lucas. Lucas nunca andou com Jesus. Lucas não é um dos apóstolos, mas ele encontrou-se com Paulo na sua segunda viagem missionária, e desde então Lucas, convertendo-se ao cristianismo como médico que ele era, ele vai até Paulo, historicamente falando, e pede a Paulo para que caminhasse até Jerusalém, até Israel, para que pudesse pegar relatos acerca de Cristo, porque ele queria ter mais conhecimento acerca de Jesus, e assim em diante. Assim ele escreveu o seu livro que leva o seu nome, que é Lucas, e também Atos dos Apóstolos, que são os Atos dos Apóstolos ou Atos da Igreja Primitiva, o que ocorreu nesse período. Portanto, Atos dos Apóstolos tem a incumbência de mostrar todo o acontecimento da Igreja Primitiva e como desenrolou o caminhamento da expansão do Evangelho. De forma que o que a gente tem que apresentar como Escritura, o que a gente tem que passar para as pessoas é algo histórico. Não é? É algo que aconteceu e tem essa importância de deixar escrito para termos base para explicarmos, para termos base para entendermos os outros livros escritos, os evangelhos, e assim toda a Bíblia, não é? Consequentemente. O que não devemos fazer é aplicar tudo que se lê de forma espiritual.
ou tirando do contexto a qual está escrito. E uma das formas, uma das coisas que as pessoas interpretam erroneamente é Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7 em diante, acerca deste moço. Entendeu? O que eles pregam em cima disso? Acima desse moço. Primeiro fazem uma leitura errada e uma interpretação errada do texto. Eu já ouvi diversos pregadores, diversos jovens até mesmo pregando esse texto e distorcem o texto completamente acerca desse personagem que eu quero trazer uma defesa para ele. Não é? Primeiro, como é que as pessoas aplicam? Ou como eu já vi aplicando? Quer espiritualizar tudo, qualquer versículo eles querem espiritualizar. Ou seja, não basta passar para os informantes ou para aqueles a quais estão ouvindo a palavra que ali está relatando uma história, um acontecimento, que Paulo está trazendo uma palavra e dentro deste culto do partir do pão, a qual Paulo está dizendo uma das suas últimas palavras para a igreja que ali está, acontece isso e Lucas traz o relato, que o jovem caiu, né, meio que morto, não se sabe ao certo se completamente morto, se o espírito estava nele ainda, diz o texto, você estava desmaiado e Paulo foi lá, orou e o moço foi levantado, não é isso? E o moço recebeu, vamos dizer assim, essa suposta ressurreição. É somente a título de acontecimento, de história, para passar para frente. O que eu não posso fazer é colocar algo no texto que o texto não está dizendo. O texto não está falando. Né? E o que as pessoas fazem hoje? Coloca sua mentalidade, né? Coloca os seus pensamentos em cima de cada versículo aqui exposto e chama isso como se fosse revelação da parte de Deus. A minha pergunta é: será que é Deus mesmo? Será que Deus que está mandando falar mesmo? Será que isso é revelação divina? Por exemplo, o texto nos diz no versículo 7, acompanhe comigo, por favor. No primeiro dia da semana, juntou-se os discípulos para partir o pão. Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte, e continuou seu discurso até meia-noite. E havia luzes no quarto superior onde eles estavam juntos. Em outras traduções vai dizer que esse acontecimento acontece no terceiro andar, não é? No lugar bem alto. E o lugar, o cenáculo, estava cheio de luzes, de lâmpadas acesas, obviamente porque era noite. O texto vai dizer que Paulo, ele continuou, estendeu o seu discurso até meia-noite. Em primeira instância, eu já vi alguém dizer que o culto aqui ao qual Paulo estava pregando, o culto estava em um alto nível. Sabe por quê? Porque como estava no terceiro andar, isso quer dizer porque o culto estava num alto nível espiritual. O espiritual estava muito alto. Meu Deus do céu. Quer dizer então que se o culto estivesse no primeiro andar, o nível não seria alto? Onde está dizendo aqui, onde está escrito aqui, que o culto estava em alto nível porque estava no terceiro andar? Já havia alguém dizer também que as luzes dos cenáculos estavam acesas, representando o Espírito Santo. Meu Deus do céu. Representando o Espírito Santo de Deus. É isso que o texto está dizendo? Não, o texto não está dizendo isso. Versículo 8. E havia muitas luzes no quarto superior, onde eles estavam juntos. Somente isso. Não tem nada de espiritualizar o versículo. Não tem nada de eu dar um sentido espiritual em algo que está escrito de forma literal. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho garantia palpável e histórica, nem mesmo nas cópias do originais, para trazer esse tipo de raciocínio. Eu não posso fazer isso. Agora, por que as pessoas aceitam isso? Ou por que esses
esses pseudos pregadores fazem isso? Porque o povo quer algo, vamos dizer, diferente. O povo não aceita algo que está escrito literalmente. O povo não aceita algo que está no literal. Não é? Então tem que espiritualizar, tem que inventar, colocar coisas do meu pensamento no texto para agradar a multidão. Só que o texto não diz isso. Não é? O texto bíblico, ou toda ela, nos dá base para você extrair do texto aquilo que está escrito e não colocar no texto algo que é de sua mentalidade, algo que você pensa acerca dele. É isso que Martinho Lutero vai bater bastante forte na tecla no tocante à sola escritura. Ou seja, sola escritura não tem base, não tem caminhos para o meu próprio pensamento, para eu expor ou colocar aquilo que eu penso, e sim extrair o que o próprio texto diz. E uma das coisas que os reformados vão dizer também é que o texto, a Bíblia, interpreta a própria Bíblia. Essa é a realidade. Acompanhe comigo um pouco mais. Versículo 9. E havia um certo jovem chamado Eutico, sentado numa janela, e caindo em um profundo sono que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Ok, o jovem está sentado na janela. Por que ele está sentado na janela, Romerito? O texto não diz por que ele está sentado na janela. Historicamente, também não diz. Nos originais, cópias dos originais, também não diz. A Bíblia só relata que ele estava lá. Aí eu posso jogar uma conjectura válida. Por quê? Porque quem vai trazer a palavra ali é nada menos do que Paulo. Paulo já é alguém conhecido no meio do cristianismo. Paulo já é famoso no meio do cristianismo. Então pode-se entender que, como é Paulo que vai pregar, o lugar vai encher, possivelmente. Vai estar cheio de pessoas vendo. Né? Assim também como chama alguém renomado, algum pastor famoso, algum pregador itinerante famoso, que as pessoas gostam bastante, o local vai encher, a igreja vai encher, a casa vai encher. O que eu posso dizer com isso? Eu posso dizer o quê? Que Paulo indo pregar, o lugar estava cheio, e esse jovem, possivelmente encontrando um melhor lugar para que ele pudesse assistir Paulo falando, seria a janela. Isso é uma conjectura válida. Eu não posso dar certeza, mas é uma conjectura válida. Então ele encontra um espaço na janela para assistir o sermão de Paulo, ouvir o que ele está dizendo. Agora, o que alguns pregadores conseguem colocar nesse versículo aqui, quando diz: havia um certo jovem chamado Eutico sentado numa janela. Sabe por que Eutico sentou numa janela? Porque Eutico não estava gostando do culto. Sabe por que Eutico caiu? Porque ele estava olhando mais para fora do que para dentro. E isso representa aquelas pessoas dúbias, que têm dubiedade, que olha mais para fora, para o mundo, do que olha para dentro. Onde que isso está escrito aqui? Pelo amor de Deus. Aí eu já vi diversos pregadores penalizando Eutico, culpando Eutico, colocando Eutico como um desviado, baseado nesse versículo. O texto não diz isso. O texto está dizendo que veio sobre ele um sono. Por que ele está com sono? Porque já é meia-noite. Paulo estendeu a sua pregação até meia-noite. Meia-noite, querido, no contexto da época, não é igual hoje. Que meia-noite para você, 1h da manhã, está cedo. Não é? Porque a gente tem rede social, a gente tem televisão, não é? Mas o povo dessa época aqui, dava meia-noite, meu querido, os mesmos já estavam dormindo há muito tempo. E Paulo vai estender o seu sermão até meia-noite, e obviamente que o jovem está com sono.
Eu posso dizer aqui que ele não mediu as consequências de assentar-se em um lugar perigoso. Mas daí espiritualizar que ele caiu da janela porque ele estava olhando mais para fora do que para dentro, me ajuda aí, meu querido. Me ajuda aí, por favor. Não é? E aparece os camaradas falando isso a bel prazer e coloca como verdade. Que Eutico estava olhando mais para fora do que para dentro, representando as pessoas mundanas, que está dentro do culto, mas o pensamento está lá fora. Meu Deus do céu, onde é que está escrito isso, gente? E fala em saber o prazer. Pior, ainda teve um que veio esse tempo atrás na nossa sede aqui em Betim, e o camarada foi e disse que Satanás empurrou Eutico da janela. Satanás empurrou Eutico da janela. Porque não basta dizer que foi um acidente. Não basta dizer que ele ficou com sono e devido ao sono ele, obviamente, adormeceu e caiu. Pronto, acabou. Paulo foi lá e ressuscitou o moço. Mas não tá bom. Não tá bom. Eu tenho que colocar um drama, não é? Eu tenho que colocar uma dramatização para me ganhar a multidão. Eu tenho que bater na perna. Eu tenho que fazer assim. Eu tenho que fazer. Vocês não pegaram a revelação. Eu tenho que fazer isso. Vocês não pegaram. Vocês não pegaram o manto. E pior, os camaradas vêm para cá, ganham 1.000, 2.000, 3.000 para falar uma palhaçada dessa. Para falar uma palhaçada dessa. Falar o que o texto não está dizendo. 1.000, 2.000, 3.000 para falar isso aí. Para falar o que o texto não está dizendo. A minha pergunta é: cadê os nossos líderes? Cadê os nossos teólogos? Para olhar isso aí, para defender isso. Vem aqui, pregam um besterol a bel prazer, não desfazem o que os camaradas pregam. Minha pergunta é: cadê os líderes? Cadê os nossos teólogos para colocar o contraponto? Aí deixa esses camaradas vir aqui, levar o nosso dinheiro, as nossas ofertas, os dízimos embora, falando heresia e falando palhaçada. Cadê os nossos líderes? Depois vem dizer, não chama o Romerito não, que o Romerito é polêmico. Eu sou polêmico? Os camaradas falam a bel prazer o que querem, levam o nosso dinheiro com palhaçada e eu que sou polêmico? Bizarrice. Não é? Um culto que antropocêntrico, o culto é mais para o homem do que para Deus, profetizam da carne, distorcem completamente o teor do texto bíblico e a gente não pode falar nada. Aí depois quer reclamar, tem reformado aí que está falando mal da gente. Meu querido, e tem razão. A palhaçada que está acontecendo no nosso meio. Achando ruim lá que o Granconato falou isso dos 100 e tantos anos da Assembleia. Mas olha o tipo de pregação que a gente está aderindo. Não quer virar chacota? Não quer virar zombaria? Se a gente dá munição para os camaradas falar, olha o tipo de bizarrice que está pregando. Prega fora do contexto. Aplaudem esses camaradas. Aí depois não quer que a gente vira chacota para os pastores reformados falar da gente? Como é que não fala? Olha o nível de pregadores que nós temos. E de quem que é a culpa isso? Da multidão. Da multidão e dos nossos líderes. Da multidão e dos nossos líderes que pagam esses camaradas para vir aqui. Da multidão porque gostam de ouvir mentira, de conversa fiada. Gosta de movimento de palhaçada.
E nossos líderes porque bancam. Cadê os nossos teólogos para se manifestar? Não, fica aplaudindo e quer que a gente dá glória a Deus. Se a gente não dá glória a Deus, é porque você está frio. Aí eles falam que Satanás empurrou eu da janela. Que eu te caiu da janela porque ele estava olhando mais para o mundo do que para dentro. E quer que a gente dá glória a Deus ainda. Você é louco. E sabe qual que é a base que eles usam para ir contra você? Você não é espiritual. Você não é espiritual, Romerito. Porque os espirituais discernem as coisas espiritualmente. Ó, a conversa dos camaradas, brother. As conversas do camarada. Aí a gente vira zombaria. Não, você viu o que o pastor reformado fulano de tal, Marco Granconato, falou da gente? Ele tá certo. Porque se a gente tivesse tão somente na palavra, ele não falava isso. Tá certo. Zombam mesmo. Olha o tipo de pregadores que a gente tem. Apareceu esse tempo atrás aí, descobrindo qual o motivo que Lázaro ficou doente. Lázaro, o amigo de Jesus. Aí quando você vai ver o camarada explicando, não passa de bizarrice. Sabe por que Lázaro adoeceu? É porque entre Jerusalém e Betânia havia uma figueira que não dava fruto. Aí quando Lázaro passava, ele olhava para a figueira, a sequidão daquela figueira foi passando para Lázaro, até que ele não aguentou e morreu. Aí o que Jesus faz? Quando Jesus vai direcionado para Betânia, ele vê a mesma figueira e amaldiçoa a figueira, a qual fez Lázaro ficar... Meu Deus do céu. E prega nos nossos congressos, aqui em Betim, nas escolas bíblicas nossas. É os camaradas, os top, que tem a revelação, os mantos, não é? Um dia apareceu um aqui. Sabe por que os leões não comeu Daniel? É porque Daniel não cheirava a carne. Daniel cheirava a espírito. Só para você ver. Aí quando você lê o texto, ei Daniel, por que os leões não te comeram? Aí Daniel vai falar. O Senhor enviou-me o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Só que não basta dizer isso. Não basta dizer isso. Queridos, eu manifesto dessa maneira, não porque eu quero aparecer. É porque já está dando nojo já. Já está dando nojo. Já não suporta mais o que está acontecendo. E os nossos jovens vão crescendo, tendo como espelho esses moços que distorcem a Bíblia a bel prazer, usando do pressuposto que é revelação de Deus. Eu tenho medo daqui a 10 anos, esses jovens pregadores que estão se levantando e com quem eles estão se espelhando. Porque Jesus nunca disse algo que não realmente estava escrito. Eu tenho medo. Daqui a 10 anos, o que vai se tornar? O Evangelho, a pureza do Evangelho? Eu tenho medo. Então aí o meu amigo Wellington Silva perguntando se eu estou bravo. Wellington Silva, meu amigo, eu ando bravo. Eu vivo bravo. Não é? Deus vos abençoe. O que eu passo para as pessoas no tocante a isso, queridos, não perdem tempo com esses camaradas, não. Não perdem tempo com esses camaradas, não. Estudem a Bíblia, não é? Eu dei até escrevi até uma frase no Facebook para os pastores e para os presidentes. Em vez de chamar pregador renomado pagando 3.000, compra para os membros uma Bíblia de estudo boa e dá para cada um deles, porque será muito mais proveitoso do que ficar ouvindo palhaçada.
Amém? Quero deixar aqui que seja indignação. Será que é indignação que isso se chama? Não é? Será que é indignação? Pode ser. Não é? É revolta? Não sei. Chamem de como quiser. Quero deixar aqui um abraço para os meus amigos que estão: Wellington Silva, Bebiana Cristina, Matatai, meu amigo Mateus. Bênção de Deus. Que o Senhor vos abençoe. Estamos aqui também com a presença do amigo Heron, não é isso? Heron, grande amigo, não é isso? Rapaz abençoado. E outros mais que verem esse vídeo, deixo aqui meu abraço. Heron Neves, precisamos investir em escola dominical. Realmente, Heron Neves, precisamos investir. Só que o povo não gosta, não é? O povo não gosta de escola dominical, o povo não gosta de culto de doutrina, porque não gosta de ouvir a palavra literal, né? Não gosta de uma palavra expositiva. Eu tenho que fazer invenções em cima da Bíblia Sagrada. Deixo aqui meu abraço para vocês. Até a próxima. Eu vou trazer mais versículos a serem apontados, não porque eu sou dono da verdade. Eu não sou dono da verdade. Eu seria dono da verdade se eu colocasse no texto o meu pensamento. Mas eu sou apenas um expositor do que o texto já diz. Deus abençoe em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo para aqueles que, eu não digo precisam ouvir, porque eu seria aqui bastante, icônico nas minhas palavras, muito irônico nas minhas palavras. Mas compartilhe esse vídeo, nas redes sociais, onde que vocês quiserem. Até mais. Deus vos abençoe.